E por essência, a área de T&D sempre existiu dentro das organizações para quê? Para prover um capital humano, né, cujos investimentos trouxessem ainda mais retorno. E quando a gente fala em recuperação, a gente volta para esse modus operandi, onde o nosso foco está muito na conquista de resultados, fazer com que as pessoas batam suas metas, para que as pessoas consigam de fato entregar aquilo que a organização precisa. E aí vem essa questão, né? Se a gente está começando a voltar à nossa essência, à nossa missão, que é tornar as pessoas melhores do que elas são, como que a gente vai fazer isso? E aí vem uma frase brilhante que eu adoro e que vocês também vão adorar, quem não conhece ainda, do Yuval Harari, que diz o seguinte: num cenário dominado pela inteligência artificial e algoritmos enviesados, o aprender a reaprender deverá surgir como uma mentalidade cada vez mais essencial. Em resumo, a competência mais importante nesse momento é a capacidade de aprender rápido. Por quê? Porque as mudanças são cada vez mais velozes. Então a gente tem que, de fato, né, como diria lá o Rick Chester, se liga na visão e vamos fazer com que as coisas aconteçam. Então, muito mais do que simplesmente rapidamente atualizar os materiais que a gente tem, de atualizar o conceito de produto, ou estratégia de mercado, ou processos, a gente vai precisar ajudar as pessoas a se tornarem cada vez mais capazes de aprender. Então, é o meta-treinamento, é a meta-aprendizagem. Então, eu tenho que aprender a aprender e a reaprender sempre. E é nesse contexto que entra a questão do upskilling e do reskilling. Então, por que o T&D ele continua com essa moral? Porque o mundo mudou completamente. E a gente vai precisar prover as pessoas, seja um aprimoramento, ou seja, o que você precisa neste momento para se tornar um profissional ainda melhor dentro de um campo que você já domina, e o reskilling, que é essa requalificação. Ou seja, aquele outro conhecimento ele pode ser útil, mas eu vou precisar ressignificar e revisitar algumas questões, e isso é o tal do reskilling. E aí, quando a gente começa a olhar para esse contexto, a gente tem que parar e fazer aquela boa revisão, que é a seguinte: tá bom, surfei a onda, estou no momento onde ainda estou sendo muito demandado, estou conseguindo recuperar a minha moral no sentido de orçamento, né? Porque para mim é muito lindo, maravilhoso as pessoas adorarem a gente, mas como é que nessa adoração o orçamento da gente ele é raptado? Né? Então assim, tem que ter moral, tem que ter dinheiro para poder fazer as coisas acontecerem. E esse é um momento muito importante para a gente poder pensar o seguinte: como é que a gente estipula metas para a nossa área? Porque se a gente não estipula metas, a gente vira uma área que de estratégica não tem nada. A gente vira uma grande área tiradora de pedido que está ali no deixa a vida me levar, atuando mais como bombeiro e apagando os incêndios das diversas demandas que chegam para a gente. Isso não é ser estratégico. Então, essa moral que a gente ganhou e essa coisa que a gente teve que fazer, de se desdobrar, né, o tempo inteiro para conseguir atender as diversas demandas, isso não é ser estratégico. Isso é de fato ser resolutivo. Isso é conseguir atender as demandas. E acho que aí é que a gente tem que dar aquela paradinha para dizer o seguinte: tá bom, as coisas começaram a acalmar, a poeira começou a baixar, como que a gente se organiza para aproveitar isso que a gente construiu nesse contexto e, de fato, conseguir construir algo que seja muito sustentável e muito mais consistente. Por isso que é importante pensar em 3 tipos de meta, né? A meta de sobrevivência, como é que eu mantenho o budget até o final do ano, ou seja, como é que eu passo por tudo isso, demonstrando e provando o quanto eu trago de valor para as pessoas e para a organização. O segundo ponto está relacionado a posicionamento, é como é que a área deve e pode, né, se posicionar nesse contexto para que ela seja vista, né, para que ela se comporte como definitivamente uma área estratégica. E o terceiro tipo de meta é a meta que está relacionada ao nosso legado. E eu aprendi isso com meu amigo Cristiano Franco, né? Que herança é o que a gente deixa para as pessoas e legado é o que a gente deixa nas pessoas. Então, como que a gente faz para a cada ser humano com o qual a gente interage, a gente reforçar o quanto existe um interesse genuíno no desenvolvimento, mas não só no desenvolvimento em termos de evolução humana, mas também no desenvolvimento em termos de evolução profissional, né? Afinal de contas, gente, dinheiro é importante, só o lucro liberta, as pessoas querem ganhar mais, querem ser promovidas e por aí vai. Então, assim, tudo isso precisa se conectar. E ao estabelecer essas metas, a gente começa a ter muito mais clareza
de como que eu construo planos de ação com base em objetivos de curto prazo, que é sobrevivência, objetivos de médio prazo, que são posicionamento, que é como que eu vou passar a ser visto a partir daqui, e objetivos de longo prazo, que está relacionado ao legado, né, que é o que eu deixo na organização. Então, para que a gente de fato se torne estratégico, é muito importante que pensemos nesses 3 tipos de meta. E a partir do momento em que eu estipulo os meus objetivos, que eu desenho as minhas metas, aí eu tenho que pensar o seguinte: beleza, me situei, sei onde eu quero chegar. A questão é como. E aí vem a questão da estratégia. Porque é muito bonito falar que a gente é estratégico e a gente não saber quanto que a companhia falta para bater a meta do ano. É muito bonito falar que a gente tem que ser estratégico e a gente não está fazendo coisas conectadas ao BP da organização. É muito bonito falar que a gente é estratégico e a gente falar assim, então eu sou da área de gente, não entendo muito de conta. Já deu, né, galera? Eu acho que assim, essa fase já passou e, de fato, ser estratégico é estar conectado à estratégia da organização e ter uma estratégia para se conectar a isso. Então, assim, é importante que a gente olhe para as pessoas da organização com a visão estratégica. Como é que eu segmento o meu público? Porque normalmente a gente segmenta líder e não líder. Se é líder, em que nível do pipe está? Colaborador, segmentamos por área. E hoje o grande desafio está, qual que é a nossa capacidade de aprender? Qual que é a nossa capacidade de se reinventar? Quem são as pessoas que rapidamente capturam novas informações? Porque, como eu falei, o grande desafio da área de T&D não é simplesmente ensinar, é inspirar as pessoas e é instrumentalizar mesmo com ferramentas que as tornem capazes de aprender diversas coisas muito rapidamente. Por quê? Porque o conteúdo está aí, gente. E o nosso desafio não é só fazer curadoria. Não, a área de T&D agora não tem que ficar inventando conteúdo, a gente tem que fazer curadoria, esse é o novo... Cara, esquece. Sabe, a gente tem que fazer com que as pessoas se interessem. O porquê é mais importante que o como. Né? E quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. E o nosso desafio é esse. Como que eu faço com que a minha organização seja uma organização que aprende, como diria Peter Senge? Como que eu faço com que as pessoas estejam estimuladas ao tempo inteiro estarem fazendo, downloads aí de novos conteúdos que as tornem mais produtivas, que as tornem mais sinérgicas. Então, essa capacidade de aprender é algo que tem que ser a base da nossa segmentação de público. Então, não é só líder e não líder, área ou não área, em que tipo de pipe tá. Temos que misturar as pessoas e saber o seguinte, quem aprende rápido por quê? É só uma questão de cognição? A neurociência explica? Ou será que tem alguma coisa que a gente pode estimular nas pessoas? Seja lá o interesse, seja a maneira de fazer as coisas, seja o olhar para o que existe no mercado. É muito importante que na hora de segmentar os profissionais de uma organização, a gente pense que toda estratégia de capacitação ela tem que estar conectada a esse tipo de desafio.